Olá, queridos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Aqui, pastor Rogério Belan, pastor desta igreja. Muito bem-vindos todos os amigos que sintonizam o Oração e Ação, que têm alegria em ouvir a palavra de Deus, o estudo dessa palavra e que nos alegram muito também com a sua presença nas transmissões. Você pode se inscrever no canal, inscreva-se aí à direita, pode dar o seu like, isso certamente vai nos ajudar bastante no relacionamento com a plataforma. Quero trazer para vocês os pedidos de oração que estão sendo apresentados. Primeiro, gratidão. Há 3 pessoas que agradecem porque já estão de alta, já receberam alta hospitalar. O Diógenes, a Lineide e o Antônio. O Marcelo continua pedindo pela restauração da sua vida. Marcelo é um jovem de nossa igreja. André e Ellen pede oração pela Cíntia, uma amiga que tem frequentado também a Igreja Batista da Freguesia e que vive problemas sérios. Vamos orar pelos pastores e missionários, vamos orar pelos profissionais de saúde e pelas autoridades do nosso país. Vamos orar agora e vamos pedir a Deus que nos abençoe no estudo da Bíblia. Hoje é dia de oração e ação, quarta-feira, 19h30, o dia em que estudamos a Bíblia. Estamos estudando o Evangelho de João. Hoje vamos estar terminando o capítulo 10 de João. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor por nós. Perdoa, Senhor, as nossas faltas e eu quero suplicar que o Senhor nos unja com teu Espírito Santo para esse estudo da tua palavra no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10, e nós vamos estar lendo o texto que vai do versículo 19 até o versículo 42 do Evangelho de João. Apenas para situar a leitura, no último capítulo, Jesus se apresentou, na última quarta-feira, se apresentou como o bom pastor. Então, ali Jesus deixou claro que ele é aquele que conhece as suas ovelhas pelo nome, as suas ovelhas conhecem Jesus pelo nome e elas o seguem. Jesus, no último versículo, diz: olha, ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou e eu tenho autoridade para entregar a minha vida e para reavê-la, se referindo à ressurreição, à sua morte e ressurreição, que seria dali a algum tempo. Então, hoje, nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 42 do capítulo 10 de João, em que se levanta uma nova dissensão no meio dos judeus diante das revelações bombásticas de Jesus. Ok? Versículo 19. Diz assim: por causa dessas palavras rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, enlouqueceu, por que o ouvis? Outros diziam: esse modo de falar não é de endemoniado. Porém, porventura, um demônio abriria olhos aos cegos? Celebra Jerusalém a festa da dedicação, que também era chamada a festa das luzes, era inverno, e Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam, pois, os judeus e o interpelavam: até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse, e não credes? As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus:
Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? E responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo? Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis tu blasfemas? Porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali ele permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém, tudo quanto disse a respeito deste era verdade, e muitos ali creram nele. Ok, eu vou destacar alguns pontos desse texto para que a gente possa compreender bem essas palavras de Jesus. Lembrar que o texto começa com uma dissensão dentro do povo judeu. Havia aqueles que criam em Jesus, havia aqueles que procuravam condená-lo, que não criam nele. Muitos deles diziam: ele tem um demônio e enlouqueceu. Outros diziam: não, como é que pode ter demônio? Por acaso o demônio pode curar um cego de nascença? E aí o texto, no seu versículo 22 aqui do capítulo 10 de João, vai dizer assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação e era inverno. Que festa da dedicação é essa? Muito bem. No ano de 165 a.C., cerca de 200 anos, próximo de 200 anos antes desse momento, iniciou-se a comemoração de uma festa entre o povo judeu, que era chamada essa festa da dedicação, que era também chamada festa das luzes. Por que isso? Porque algum tempo antes, um antigo rei Seleucida, um rei chamado Antíoco Epifânio, havia invadido Jerusalém, havia destruído o templo por dentro do templo todo, quebrado tudo, roubado utensílios do templo, levado o grande castiçal de ouro, porque ele queria destruir a fé do povo de Deus, a fé judaica ali naquele momento. Ele queria destruir. E ele então fez algo que era abominável aos olhos daquele povo judeu. Ele sacrificou no altar do templo uma porca e aspergiu o sangue daquela porca para todo lado dentro do templo. Os judeus consideram porcos como animais imundos, e aquilo foi uma grandíssima agressão. Esse rei Seleucida, Antíoco Epifânio, dali a algum tempo, foi vencido numa batalha, e então eles purificaram o templo, reconstituíram, restauraram o templo. Daí o nome também Festa das Luzes, porque eles consideravam que a partir daquele momento da restauração, a luz de Deus entrou novamente no templo. E então eles comemoravam essa festa aqui, essa festa da dedicação, com muitas luzes acesas no templo em Jerusalém. E agora Jesus está chegando nesse momento em que há ali a celebração da festa da dedicação. O versículo 23 nos mostra que Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Há dois pontos interessantes aqui. Primeiro, observar essa questão de que Jesus passeava no templo. Interessante, Jesus gosta de passear no meio do seu povo, de passear no meio do templo, no lugar de adoração. Apocalipse 2, no versículo 1, quando há a descrição daquelas cartas que Jesus envia pela pena de João às 7 igrejas,
O capítulo 2, versículo 1 diz que Jesus passeia no meio da igreja, anda no meio da igreja. Jesus anda no meio da igreja. Jesus é aquele que, mesmo nesse momento de afastamento social, e nós não podemos ser igreja dentro do templo, mas somos igreja, mesmo que distante uns dos outros, saiba que Jesus, o Filho de Deus, passeia no meio desta igreja, unida como estamos agora, mesmo que distantes fisicamente, geograficamente. Jesus passeia no meio da igreja, compreende as necessidades, ama a reunião dos crentes, daqueles que se arrependeram dos seus pecados e creem no Senhor Jesus. Jesus passeava no meio do templo e fala no Pórtico de Salomão. O Pórtico de Salomão tem um papel bastante destacado, importante, interessante na história da igreja primitiva. Lembra daquela situação em que Pedro e João, passando no Pórtico de Salomão, recebem a solicitação de cura de uma pessoa deficiente, eles dizem, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, e ali curaram aquele homem ali no Pórtico de Salomão, e outros episódios da igreja primitiva acontecem ali naquela área do Pórtico de Salomão. Versículo 24, rodearam, pois, os judeus, se interpelaram, até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-nos francamente. Ok. Eles perguntam se tu és o Cristo, ou seja, se tu és ungido, ou seja, se tu és o Messias. Havia na mente deles uma grande dúvida, será esse mesmo o Filho de Deus, o Messias prometido no Velho Testamento? É interessante que eles tinham o conhecimento intelectual das escrituras do Velho Testamento, mas eles não conseguiam abrir o seu coração para receber Jesus, para crer nele, e eram dominados pela dúvida. O versículo 25 nos mostra que lhe respondeu Jesus, já vos disse e não credes? As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. E diz assim, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Eles não criam porque não tinham a presença de Deus na sua própria interpretação ou no discernimento das palavras de Jesus. Lá no capítulo 14, aqui mesmo do Evangelho de João, no momento em que Jesus fala aos seus discípulos, consola-os porque eles estão ficando entristecidos, porque percebem que chega a hora de Jesus partir. Então, Jesus, no capítulo 14 de João, no versículo 17, diz, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Às vezes, quando a gente não tem a habitação do Espírito Santo em nós, fica difícil a compreensão das verdades de Deus. Por isso, nós sempre precisamos ter paciência e amor para testemunhar do Evangelho, entendendo que há que se processar uma obra de entendimento e discernimento espiritual naqueles a quem nós testemunhamos do Evangelho de Cristo. E aqui Jesus diz, olha, vocês não são minhas ovelhas, por isso vocês não estão entendendo. E agora, no versículo 26, diz assim, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará das minhas mãos. O versículo 28 e 29 tem uma importância teológica muito grande. Jesus diz assim, olha, ninguém arrebatará as ovelhas das minhas mãos, ninguém. Depois no versículo 29 ele diz, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Em outras palavras, Jesus está dizendo, ninguém poderá fazer a igreja deixar de ser igreja.
ninguém tem a capacidade de retirar a salvação de alguém a quem eu concedi salvação. Ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é teologicamente muito importante, porque é uma afirmação de que a salvação em Cristo Jesus não pode ser tirada por ninguém. A salvação não é algo que se recebe, se perde, se recebe, se perde, mas alguém salvo, eternamente salvo. Aí alguém vai dizer assim, mas pastor, eu cometo erros. Mas a Bíblia deixa claro em 1 João 1,9, que se você pecar, você deve confessar os seus pecados a Deus, se arrepender, e Ele é fiel e justo para perdoar pecados. Tome cuidado para não ser engolido pelo remorso. Se você, crente, cometer um pecado, cometer um erro, arrependa-se, peça perdão a Deus e siga a sua vida cristã. A salvação não se ganha e perde como um pisca-alerta que agora está aceso e agora está apagado. Não é assim. O Senhor te dá a salvação pela graça, dá a salvação para aqueles que se arrependem e creem. E se essa pessoa fraquejar na sua vida, ela deve se arrepender, confessar os seus pecados e seguir vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus. Você não vai perder a salvação, porque o Senhor já concedeu a você. Versículos 30 em diante diz assim Jesus: eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus as pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhes os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Acusavam Jesus de blasfêmia, porque ele dizia: eu e o Pai somos um. Eles não conseguiam compreender que Jesus era o Filho de Deus. Era um engano pensar que aquilo era uma blasfêmia. Agora Jesus vai fazer uma defesa da posição que ele apresenta de Filho de Deus, de que ele e Deus somos um. Ele vai fazer nos próximos versículos uma defesa dessa posição com um argumento conhecido dos judeus, que era o próprio Velho Testamento. Os judeus conheciam o Velho Testamento profundamente. Então vamos ler os versículos 34, 35 e 36 para compreender esta defesa de Jesus baseada no Velho Testamento. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei: eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou, e ele se referia a si mesmo, e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas? Porque declarei, sou filho de Deus? Jesus sabia que aqueles líderes judeus, eles conheciam o Velho Testamento, e que eles criam no Velho Testamento, e que o Velho Testamento não poderia ser contestado. Você vai notar também aí na sua Bíblia que quando ele diz, por exemplo, no versículo 34, sois deuses, você vai encontrar isso na letra minúscula. A letra e o D é minúsculo, não está se referindo ao único Deus, Jeová, mas está se referindo a um texto do Velho Testamento que diz para alguns homens, sois deuses, porque se intitulam filho do Altíssimo. Vamos ver esse texto. Está lá em Salmo 82. Salmo 82. Abra sua Bíblia no Salmo 82, que Jesus inteligentemente utilizou para defesa da sua afirmação de que ele e o Pai eram um, de que ele era Deus com o Pai, ele é Deus com o Pai. Salmo 82, abra aí. Nós vamos ler Salmo 82 até o versículo 7, do versículo 1 ao versículo 7. Esse salmo, o melhor entendimento é que esse salmo está se referindo a líderes judaicos que tinham posição de julgamento, eram juízes, e esses juízes se sentiam como se deuses fossem.
que tinham o direito de, legislando, definir o bem e o mal. Então, quando o Salmo chama esses juízes de deuses, tem uma pitada de sarcasmo, mas mostrando como eles se intitulavam e se sentiam como deuses pela posição que tinham e por serem filhos do Altíssimo. Salmo 82:1, Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, no meio daqueles homens. Estabelece o seu julgamento, até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Olha só, aqueles juízes, eles se julgavam deuses, eram chamados de deuses, e eles acabavam tomando partido dos ímpios, ou seja, fazendo julgamentos ruins, maus, desonestos. 3. Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. O salmista está dizendo, faça o que é certo, não se faça como deuses para julgar e para beneficiar aqueles que são maus. Agora, versículo 5. Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Então, Jesus cita o Velho Testamento, Salmo 82, diz, olha, vocês afirmam que são deuses pelas posições que têm, porque são filhos de Deus. E eu, que sou realmente filho de Deus, sou realmente o filho de Deus, enviado por Ele, não posso me intitular Deus? Ele faz uma defesa baseada no Velho Testamento, que era incontestavelmente aceito e obedecido pelos líderes judeus daquele lugar. Então, repetindo apenas o versículo 36 aqui do capítulo 10 de João, Jesus diz, então, daquele a quem o Pai santificou, que era ele, e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas? Porque declarei, sou filho de Deus, seguindo, 37, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. O texto vai mostrar que nesse momento, outra vez, tentam prender Jesus, mas ele se livrou das suas mãos. Jesus vai e atravessa para o outro lado do Rio Jordão, sai daquele lugar, como ele saiu muitas vezes de situações em que eles queriam matá-lo. Jesus não poderia permitir ser morto, porque ele teria que morrer na cruz, cumprir a profecia e ter aquela morte que é chamada de morte expiatória, ou a morte de quem morre em lugar de todos os outros. Ali estava Jesus morrendo estaria Jesus morrendo expiatoriamente. Quando ele chega do outro lado do Jordão, as pessoas vão até Jesus e elas acabam dizendo aquilo que está nos dois versículos finais, aqui, versículos 41 e 42. E iam muitos ter com ele e diziam, realmente, João não fez nenhum sinal ou milagre, porém, tudo quanto disse a respeito deste era verdade. O que João tinha dito a respeito de Jesus? Esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Versículo 42 encerra e diz que muitos ali creram nele. E seguia Jesus, lutando contra aqueles que se opunham a ele, mas a sua palavra foi caminhando e muitos ali creram nele. No próximo estudo, que nós vamos fazer na quarta-feira de vem, nós vamos assistir à maravilhosa história da ressurreição de Lázaro. Vai ser muito bom na quarta-feira que vem, que é o início do capítulo 11. Nós devemos estudar o capítulo 11, do versículo 1, será um texto bastante grande, deve ir do versículo 1 ao versículo 46 do capítulo 11 de João.
Ok, vamos orar, vamos pedir e agradecer a Deus nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor. Senhor, suplico que o Senhor receba os pedidos que aqui foram feitos, receba também a gratidão daqueles que trouxeram suas ações de graças para ti aqui. Suplico a tua bênção sobre missionários e pastores, a bênção sobre os profissionais de saúde. Abençoa também aqueles mais vulneráveis da sociedade, protege-nos da doença, Senhor, eu te suplico. Abençoa todos esses que nos ouvem, Senhor, cuida deles e de suas famílias. Quero suplicar pelos nossos governantes, abençoa, cura, guarda aqueles que são bons, blinda-os, Senhor, dá a eles sabedoria e condução vinda do alto. E aos maus eu quero suplicar que o Senhor fale poderosamente para que eles sejam transformados. Mas se não aceitarem, Senhor, a tua orientação para mudança e restabelecimento, Senhor, eu suplico, retira-os do poder. É a nossa súplica. Tudo isso te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, amanhã, quinta-feira, às 19h30, oração e ação jovem. Nós vamos ter os nossos jovens trazendo a palavra amanhã. Nos vemos amanhã. Até lá.